Olá, meu nome é Wagner Alves e aqui no canal Em Tempo eu vou procurar traçar de forma objetiva, clara e curta os principais elementos, os principais fatores, as raízes econômicas da atual crise política cubana. Com isso, eu espero contrastar com uma série de opiniões ou argumentos colocados nas mídias sociais que são ingênuos, são parciais ou, no melhor das hipóteses, irrealistas. Para fazer isso, a gente vai destacar os aspectos políticos internacionais, alguns traços das opções econômicas que Cuba poderia ter tomado, independente das restrições que tinha, e das restrições econômicas que são impostas a ela ao longo de algumas décadas. Começando pelo atual cenário político, a gente precisa entender que o atual regime cubano sucedeu a uma ditadura do presidente Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, que fazia da ilha cubana uma ilha de lavagem de dinheiro para a máfia, um lugar de jogatina e de prostituição, principalmente para os cidadãos americanos. Inconformados com essa situação opressora e exploradora por parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos que já havia tomado para si um terço do antigo território do México, que acabou apoiando sanções como, por exemplo, a liberdade que os negros no Haiti tinham, que deixaram a América para si mesma, mais desarticuladas, colocadas a um baixo nível de educação e elevada exploração, com algumas exceções de pequenas ilhas, que servem para o sistema financeiro americano e que são frutos de turismo da classe média alta americana ou dos ricos americanos, mas que sempre provocam uma desigualdade entre a população pobre, prostituída e com baixo nível de escolaridade. Dentro de uma realidade como essa, houve insurgências na ilha de Cuba, a ponto que uma delas acabou sendo bem sucedida, uma liderada pelo Fidel Castro, com alguns apoiadores, que ao longo do tempo foi ganhando o apoio das zonas rurais, depois das zonas urbanas, que acabou se transformando numa revolução cubana por uma série de agentes que não tinham nada a ver com socialismo ou com comunismo, mas que, como se opunham aos Estados Unidos, acabaram angariando o apoio da União Soviética. Ao contrário do que muitos acreditam, Fidel Castro não fez revolução em nome do socialismo ou do comunismo. Ele foi se tornando um país socialista, aliás, muito pragmático, Em alguns momentos ele estatizou padarias, viu que não havia, diminuiu a produção de pães, não teve o menor problema em mandar privatizar de novo. Ele não se agarrou a problemas ideológicos, Como ele não surgiu, não teve uma revolução que foi originada por problemas ideológicos. Bom, quando isso ocorre, alguns cubanos rumam para os Estados Unidos e os Estados Unidos articulam a invasão, que não é bem sucedida, que é chamada Baía dos Porcos, e a partir desse debacle americano, os Estados Unidos começam a impor uma série de sanções para Cuba. E a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, foi contrária a isso, inclusive o Brasil, porque o Brasil entende que se um país não pode tomar as políticas que quer, ele mesmo, a própria nação brasileira, seria afetado por uma decisão unilateral de um país poderoso que visse seus interesses contrariados. E o Brasil sempre teve boas relações com Cuba, tanto o Brasil da direita, como é o caso de Jânio Quadros, um presidente de direita, que se elegeu com uma pauta moralista da vassourinha que limparia a corrupção no Brasil, que condecorou o Che Guevara, quanto os mais à esquerda brasileira. Então, o regime cubano constantemente contou com apoio mundial da maior parte do mundo, inclusive das relações diplomáticas brasileiras. Isso é um fato muito importante para algo que eu vou destacar sobre a política industrial cubana. Por quê? A pauta de exportação cubana era, antes de Castro e depois de Castro, continuou sendo a exportação de bens primários, notadamente a exportação de açúcar, dada a plantação de cana, que secularmente sempre foi relevante em Cuba, e da exportação de charutos cubanos, mas que são produtos que são sujeitos a oscilações fortes do mercado internacional. Na medida em que
a Revolução Cubana se constituiu, né, começou a formar uma população educada como nenhum outro lugar da América Latina, né, e com uma saúde para o público invejável a ponto de Cuba perder a Olimpíada só para os Estados Unidos e a União Soviética, né, tá na frente da Alemanha, estava na frente da Inglaterra, da Itália, da França, do Brasil nem se fala, né, do Japão, da China. Então Cuba formou um estado saudável e bem educado, apesar das restrições do ponto de vista de uma democracia formal, né, que viesse a eleger seus deputados representantes nos moldes, né, do que existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo. Bom, Cuba então forma uma área de inteligência e com isso passa a ter um outro elemento de exportação, que é um elemento de exportação baseado em serviços com inteligência, né, baseado em educação elevada, que são os serviços médicos, os serviços de saúde. Né? Os americanos começam a viajar para Cuba, você vê que a Flórida fica a 1 hora de distância de Cuba, se houvesse uma ponte, né, se não fosse um mar que os separasse, os americanos pegam um avião para a República Dominicana ou para outras repúblicas para ir fazer cirurgias em Cuba, já que os americanos não têm um serviço de saúde pública, né, e lá é muito caro, vão lá para Cuba fazer. Por quê? Porque tem medicina em Cuba para isso. E, fora isso, Cuba, nós brasileiros sabemos disso, né, é um emissário de serviços sanitários para o mundo todo, inclusive para a Rússia, né, mas também para países da África e países como o Brasil, né, que contou com médicos cubanos para assistência basicamente da população mais pobre brasileira, né, mas que foram expulsos por motivos ideológicos de um governo que se dizia que não seria mais, tomaria mais decisões ideológicas. Né? Bom, mas isto ainda não era suficiente para Cuba, muito mais na crise que ela começou a enfrentar nos últimos 15, 20 anos, mas menos ainda quando ela não tinha um apoio de outras nações. Ela teve o apoio da União Soviética, que comprava produtos com valor elevado de Cuba e cobrava pouco pelos produtos que remetia para Cuba, mas quando a União Soviética cai, né, Cuba se vê com vários problemas e começa a ter uma transição que é econômica, que requer uma mudança também política. Essa mudança econômica envolvia uma abertura para receber mais dólares. Por quê? Para receber mais dólares, porque Cuba precisava de importar produtos, principalmente os energéticos. Né? E o petróleo, que é o principal produto energético, só é comprado a partir do dólar. Né? Então, Cuba se abriu ao turismo internacional, fora os serviços médicos, para tentar compensar essa necessidade de comprar produtos vindos do exterior em relação a Cuba. Né? Mas a União Soviética cai. Quando a Venezuela cresce, que é uma produtora de petróleo, a Venezuela não só vende petróleo a um preço baixo, mas a Venezuela, com o barril do petróleo acima de $120, o preço mundial, ela consegue ter tanta renda que ela faz uma política assistencial para o seu próprio povo e ainda ajuda, né, o governo cubano. Quando o preço do petróleo baixa, a Venezuela não tem como se manter pelas próprias pernas, né, e passa então a procurar acessar a ajuda que tem para o povo cubano, que se vê em maus lençóis. Ele amplifica, né, a sua relação do comércio exterior para receber dólar. Ele começa trabalhando com duas moedas, uma moeda ligada ao comércio internacional, principalmente que vem do fluxo de turismo, da exportação de produtos para o resto do mundo, né? E uma outra moeda que é local. Mas essa diferença de moedas acabou beneficiando as pessoas que tinham parentes nos Estados Unidos ou aqueles cubanos que dentro de Cuba estavam mais relacionadas com os turistas, né, que vinham visitar Cuba e, portanto, pagavam suas coisas com moeda externa, principalmente o dólar. No entanto, os Estados Unidos tinham sanções desde o governo Kennedy, lá nos anos 60 para Cuba, muito grande. O Obama diminuiu um pouco essas sanções e sinalizou, com a volta das relações diplomáticas com Cuba, abrindo a embaixada dos Estados Unidos em Cuba. No entanto, o seu sucessor, Donald Trump, aumentou as restrições, aumentou em mais de 200 itens as restrições para Cuba, a ponto de Cuba ser o país mais perseguido no mundo pelos Estados Unidos, mais do que a Coreia do Norte. Cuba que não tem bomba nuclear, Cuba que não ameaça invadir ninguém, né?
Isso aumentou a penúria do povo cubano. Quando houve a pandemia, duas coisas paradoxais surgiram. Cuba conseguiu, com o seu sistema educacional, criar duas vacinas em Cuba. Não é uma, dois tipos de vacina em Cuba. O Brasil usou insumo da Inglaterra e insumo da China para produzir no Butantan e na Fiocruz, né, instituições brasileiras, para que pudessem reproduzir, né, vacinas que foram desenvolvidas em outros países. Cuba desenvolveu a sua própria vacina. No entanto, não consegue aplicar no seu povo porque as sanções dos Estados Unidos são tão grandes que se você tentar vender uma cápsula de vacina para o Brasil, tá certo? Um recipiente de vacina para o Brasil, os Estados Unidos criam uma sanção para esse país, cria uma restrição, bloqueia, né, e às vezes captura o dinheiro de quem recebeu exportando para Cuba ou doando para Cuba. Então Cuba desenvolveu, paradoxalmente, o único país da América Latina que desenvolveu por meios próprios sua vacina, né, duas vacinas, mas não consegue produzir, aplicar, porque as restrições econômicas o impede de importar insumos. Né? Por outro lado, a pandemia cessou o fluxo do turismo internacional. Isso fez com que a queda de dólar fosse muito grande. Um pouco antes que isso acontecesse, a Cuba unificou os sistemas monetários. Em vez de ter uma diferença entre um regime voltado para estrangeiros e um regime voltado interno para cubanos, ele unificou. E essa unificação, antes da pandemia, acabou sendo mortal para as divisas, a ponto de começou a faltar alimentos em Cuba, né, a faltar, fora os outros insumos que já vinham faltando, e a situação de Cuba ficou crítica. Começou a haver uma pandemia, Cuba não conseguia ter vacinas que ela tinha inteligência para aplicar e condições de aplicar, porque não podia importar os insumos, e a penúria em Cuba aumentou. Quer ajudar Cuba? Faça como a maior parte das nações do mundo que rejeitam o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, né? Porque aí ela poderia vacinar as pessoas e poderia alimentar um pouco melhor. O povo cubano briga justamente, com justiça, né, por condições de alimentação melhor, com condições de moradia melhor, com um padrão, ao ser um padrão de vida que eles veem os seus parentes na Flórida tendo, que eles não têm lá, e o governo cubano acabou vetando, né, o acesso à internet, porque a internet estava sendo utilizada para contestar o regime cubano, e há razões de fato para os cubanos reclamarem, eles têm que se manifestar mesmo, mas não há time para que o regime cubano, o governo cubano reaja a ponto de fazer frente a isso. Né? Os Estados Unidos, que agora tem um governo que é diferente do governo anterior, que era muito reacionário, mas esse governo continua tendo sanções para Cuba. E Cuba poderia ter tido uma situação diferente se ela tivesse uma política industrial que adotasse, né, um regime de produção de álcool para energia, como o programa de Proálcool aqui no Brasil. E volto a dizer, Cuba sempre teve boas relações diplomáticas com o Brasil, poderia ter desenvolvido, essa transferência de tecnologia poderia ser dada para Cuba, e a ponto de essa produção energética fazer com que ela ficasse menos dependente do petróleo e poder fazer uma transição social e política, né, que me permitisse um aumento do bem-estar para a população de Cuba, como está havendo um aumento do bem-estar para a população chinesa. A população chinesa é a parceira de Cuba, ela faz várias relações financiadas para Cuba, Cuba não paga e a China não aceita, né, não tem problema em eximir a dívida de Cuba, isso é um auxílio relevante. A China, assim, é o maior parceiro de Cuba, assim como a China também é o maior parceiro do Brasil, e, portanto, isso é bastante relevante, né? Só que não tem sido uma ajuda suficiente para que Cuba se mantenha em pé. Então, vimos aspectos da geopolítica internacional envolvendo China, Estados Unidos, Brasil e Cuba, e além da União Soviética, vemos opções políticas que Cuba não fez uma opção por uma política industrial que viesse a torná-la hoje autônoma da necessidade de importar petróleo. Vimos como a reforma monetária cubana, que unificou as duas moedas, acabou sendo prejudicial no momento da pandemia, e vemos que há uma contradição entre um discurso que pretende ajudar Cuba, né? Se você quer ajudar Cuba, em vez de ficar só pressionando o sujeito para brigar por WhatsApp, YouTube, etc., né? Ajude lá o povo cubano a receber
alimentos, né? Ajude o povo cubano a receber vacinas, insumos para aplicar suas vacinas, né? E não ficar provocando uma instabilidade em nome de uma liberdade que, quando eu quero, eu esqueço que não tem liberdade na Arábia Saudita, né? Quando eu quero, eu apoio a ditadura de Cuba pelos Estados Unidos, apoio ditaduras na América Latina inteira, inclusive aqui no Brasil, mas quando me convém, eu sou o grande defensor da liberdade internacional, né? É ingênuo quem quer. Os fatos estão aí e a história está para que a gente conheça e não cometa nem os mesmos erros históricos, nem as mesmas leituras ingênuas. Nos vemos em outras ocasiões. Um abraço a todos. Até lá.